Olá, olá, bom dia. Sejam bem-vindos todos vocês à live Movendo para o Bem. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e é uma alegria estar mais uma vez para falarmos de um assunto tão gostoso que é fazer o bem. No dia 28 de agosto, comemoramos o Dia Nacional do Voluntário. Neste mês também comemoramos 2 anos do programa de voluntariado corporativo do Grupo Sada. As ações que vamos fazer esse mês para celebrar essa data vão se estender até setembro. Optamos por fazer ações com maior impacto, onde os nossos embaixadores pudessem, além de captar os recursos, colocar a mão na massa. Resolvemos revitalizar fachadas de creches, de asilos, fazer uma horta, um jardim, uma praça, e vamos mostrar tudo para vocês. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Meus agradecimentos especiais aos mais de 70 embaixadores do bem, que são os nossos colaboradores, que estão espalhados nas nossas empresas pelo Brasil, são os braços da responsabilidade social, que engajam os colegas, captam recursos, engajam familiares e fazem as ações acontecer. Sem vocês, nada disso seria possível. Agradecer também todos os gestores, supervisores, coordenadores, diretores, vice-presidentes, o presidente, por acreditar no programa de voluntariado corporativo, por abraçarem as causas, participarem das ações e motivarem as suas equipes. Agradecer também cada colaborador que já foi voluntário, que já doou algo, que já participou de alguma ação. Isso é fundamental para os nossos resultados. E você que ainda não participou, que nunca participou de uma ação conosco, me procure, vou deixar o meu contato no chat. Também fique de olho nas redes sociais, que a gente divulga todas as ações. Agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, que tiraram um tempinho para nos ouvir. E podem deixar as perguntas, os comentários no chat, que depois nós vamos interagir. Estamos hoje, nessa manhã maravilhosa, com a live Movendo para o Bem, com 3 mulheres especiais, 3 mulheres super engajadas em fazer o bem, em ações sociais. 3 histórias emocionantes. Fique conosco
E é um prazer, meninas, ter vocês aqui conosco. A Guilhermina Abreu, a nossa madrinha aí do voluntariado, CEO e cofundadora dos Embaixadores da Educação, cofundadora e conselheira do Na Ação e membro do Global Shapers. Poliane Costa, administradora, empreendedora social, cofundadora e CEO dos Embaixadores da Educação. E a Laura Medioli, presidente da Sempre Editora, que dou a palavra agora para fazer a abertura desse evento. Olá, Elisa. Olá, meninas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de comemorações, né? Sábado agora, como a Elisa disse, é o dia do voluntariado. E há 2 anos, e comemoramos também os 2 anos que o Grupo Sada encampou essa ideia. E hoje nós temos, inclusive, cerca de 70 embaixadores do bem. Eu falo 2 anos, gente, mas na verdade eu acho que essa história, o Grupo Sada sempre esteve muito envolvido com o terceiro setor. Eu acho que essa história começou lá atrás, 45 anos, quando o Vittorio, italiano, chegou ao Brasil. Eu me lembro, ele nem falava português direito, né? E ele sempre conta, quando ele chegou ao Brasil, foi o quê? 76, 77? Uma coisa que chocou ele muito, como europeu. Ele estava na rua à noite, tipo 10 horas da noite, e apareceram aquelas crianças pedindo esmola. Isso hoje talvez não chocasse tanto um europeu, mas isso há 45 anos, gente, era coisa assim de outro planeta, né? E ele se perguntava, pô, mas o que esses meninos estão fazendo aqui? Cadê a mãe desses meninos? Era uma coisa tão fora da realidade dele. E desde então ele ficou tão chocado com aquilo que ele fez uma promessa para si mesmo, que se ele continuasse, permanecesse no Brasil, e o dia que ele tivesse condições, queria voltar muita atenção dele para essas crianças. Eu acho que aí já começou a sementinha lá da Fundação Medioli, né, em que as crianças, os idosos são atendidos, né? E eu lembro quando eu conheci o Vittorio, nessa época, logo quando ele chegou, ele foi na minha casa, ele abriu o porta-mala para pegar um agasalho, e o porta-mala estava cheio de latas de óleo de cozinha, né? Mamãe olhou aquilo, um rapaz novo, 24 anos, que nem falava português direito, falou assim, ai, Vittorio, para que é isso, né? Que óleo é esse? O negócio de carro lotado de óleo. Ele falou assim, não, é para uma creche que eu ajudo lá em Birité. Então, essa preocupação com a criança e assim, é uma preocupação que sempre teve muito ligada, né, ao grupo, talvez pelos exemplos do Vittorio, né, ele sempre foi muito, ele passou para o grupo a ideia de que das pessoas que nós temos de ser úteis, né, de ser útil e ajudar sempre as pessoas que precisam. O voluntariado sempre fez parte da minha vida também, sempre independente, né, mesmo muito antes até de conhecer o Vittorio, eu já ia com minha mãe nas comunidades, eu acho que ela me passou esse exemplo e eu acabei seguindo, né, eu acho que o exemplo vai passando de pai para filho, e hoje eu fico super feliz, né, quando eu vejo as meninas também envolvidas no voluntariado, não de agora, de 2 anos para cá, desde que elas eram mocinhas. Eu trabalhei durante 10 anos em 5 vilas e aglomerados da região metropolitana, né? Quando eu falo trabalho, gente, foi trabalho mesmo, tá? Não é que eu ia final de semana ajudar a dar uma cestinha, nada disso. Era um trabalho praticamente diário, né? E onde eu realizava, não era ONG, não era nada, eu acompanhei o trabalho da minha mãe, que ela me levava nesses locais, e eu acabei me envolvendo com as pessoas, principalmente as mulheres. Eu tiro o meu chapéu para as mulheres, eu acho que quem trabalha em comunidade vai saber entender o que eu estou falando, porque são muito mais envolvidas, desculpem os homens, mas é a realidade, né? Principalmente os jovens, né, os homens jovens, eles não se empenham tanto como as mulheres, que talvez tenham a responsabilidade de ser mãe, muitas vezes mães sozinhas, né, o companheiro, enfim, as pessoas entendem o que eu estou falando. E eu sempre falei, né, o Vittorio também, não é porque nossas filhas nasceram em berço de ouro
que elas vão ter que ter uma vida, né, elas têm que dar valor ao trabalho, têm que conhecer o outro lado, as outras realidades, né, porque assim elas vão crescer direito, né, com exemplos. Então, nessas associações, nessas favelas, vilas que eu trabalhei durante 10 anos, nós criamos, ali a gente fazia bazares, mutirões, uma coisa que eu gostava muito é de criar associações comunitárias, ajudar essas mulheres a criar as associações, porque todo dia, lá, Laurinha, vai na prefeitura, resolve isso para mim. Eu falei, gente, é a gente indo sozinha, vamos criar associação, a gente tem mais peso, tem mais força, e realmente é uma coisa que ajuda muito, sabe? Você criar essas associações comunitárias. Uma outra coisa que eu fiz muito bacana foi o jornal comunitário, chamava Nossa Gente, e jornal do Paquetá também, da Vila Paquetá, eu era repórter, era fotógrafa, e tinha, assim, tinha tudo, sociedade, ia um casamento, tinha pequenos anúncios, nem que seja venda de chup-chup, mas, enfim, era tudo, né, um jornal que eu fazia, assim, foi um imenso prazer, né, fiz bastante tempo esse jornal. Nós fazíamos também calçamento nos becos. O que eu gostava de fazer, gente? Porque a gente tinha que envolver a comunidade. Não basta você só dar, entendeu? Isso aí não acrescenta nada. Então, a gente literalmente pegava juntos a mão na massa, né? Por exemplo, eu fazia muitos mutirões, eu sabia recolhendo, né? Mutirão não, desculpa, bazar. E abri uma caderneta de poupança, tem uma comunidade que nós abrimos uma caderneta de poupança, fazia bazar itinerante, a Assada me deu uma Kombi velha, a gente fazia bazar itinerante, né, e em todas as comunidades, vendia baratinho, 50 centavos, R$1 e tudo, mas juntava, era um dinheirinho bom, e dava possibilidade dessas pessoas, que não adianta você dar roupa, não, você dá nem 50 centavos, primeiro que se você der para um, você vai ter que dar para outro, e se não der, arruma confusão. Então, é melhor fazer o bazar baratinho, né, aí as pessoas, aí com esse dinheiro, era um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando deu um ano, juntamos um dinheirinho, eu fui na prefeitura, pedi um engenheiro para ensinar como que a gente fazia fechar esgoto, porque os becos, né, eram todos de terra, e com porcaria correndo no meio da meninada, aquela coisa. Aí eu queria pôr caixinha de esgoto, né, como que a gente fazia caixinha de esgoto, aí foi um cara lá para ensinar a gente. Aí, com o dinheirinho, eu sempre a comunidade, falei, gente, esse dinheiro tem que ser revertido aqui para vocês, né? Aí a gente fazia o esgoto, as caixinhas de esgoto e ainda cimentava os becos. Com isso, nós cimentamos vários becos nessa comunidade, né? Então, tudo assim, desse jeito, né? Dessa forma mesmo. O calçamento, uma coisa bacana também que eu fiz um curso de aleitamento materno, quando eu tive as meninas, eu penei muito para amamentar, e eu fiz esse curso com umas apostilas, fiz várias apostilas e anunciei no jornal. Ai, meu Deus, gente, se eu soubesse o que ia virar, eu não teria anunciado. Minha vida virou um inferno. Tinha 10 horas da noite, tinha mãe de menina me ligando desesperada. Laurinha, pelo amor de Deus, vem aqui, minha filha está morrendo. E eu estou escutando o grito da menina lá, eu falei, meu pai. E assim, era uma época, eu não tinha medo nenhum de ir nessas comunidades, até porque todo mundo me conhecia, né? Então, eu era super... Aí lá vai eu acudir a menina de 14 anos, eu nunca mais vou ter filho. Eu falei, minha filha, você vai, mas na hora certa, né? Aí esse curso, na verdade, a gente, mais do que para a mãe, a gente orienta a irmã ou alguém como que fazer as massagens, o que fazer, né, nessa situação. Então, isso aí ajudou muito, principalmente as mocinhas, que eram as que mais penavam, né? E era isso. E fiz também, eu falo, fizemos, tá, gente? Ninguém faz nada sozinho. Eu falo assim, e contei muito com a mulherada lá, que elas são ótimas, né? Tenho muito contato com elas ainda. Esse curso de aleitamento nós fizemos aqui na minha casa, na minha varanda, uma fábrica de pijamas de flanela. Hoje o menino nem tem, a gente não encontra para comprar, né? Pijaminha de flanela. E é ótimo para os bebezinhos. Eu fazia os kits com bico, uma madeira,
e os pijaminhas. Eu só cortava, porque eu não sei costurar. Fizemos 5 máquinas aqui, o Vitório me deu as máquinas, a mulherada vinha para cá, todo mundo voluntário, e era uma farra, né? Tinha aquele lanche, bolo, fofoca, aquela mulher. Era ótimo. Então, fizemos, assim, muitos kits, né? E distribuímos para todas as gestantes e para todos os recém-nascidos, e é menino demais, né, gente? Porque é por nada não, mas ele é igual coelho, né? Não para. Uma coisa também que eu fazia, gente, planejamento familiar. Eu levava um médico lá, tinha um médico ginecologista, obstetra, era até um rapaz até bonitão, as meninas ficavam doidas com ele, as mocinhas, levava lá para fazer palestras à noite, enchia, né, com a mulherada e tudo. E era até engraçado, porque o médico era muito. Ele falava de forma muito natural para as pessoas entenderem, né? Ele falava a linguagem clara, né? E em vez, por exemplo, em vez dele falar pênis, ele falava pinto. Para as mulheres entenderem. Gente, vocês não têm noção do que isso virou esse médico. O médico pornográfico, porque ele falava justamente sobre o, como é que fala? Planejamento familiar. Então, ele falava muito claro. Aí, como tinha muitas evangélicas, elas juntavam em mim, né, para falar comigo. Falaram assim, Aurinha, que médico indecente é esse? Eu falei, ah, meu pai. Aí, mas era assim, as mocinhas vibravam, né, tinha que... Então, é todos esses trabalhos, assim, que, nossa senhora, era a minha vida, sabe? E isso, gente, assentamentos de terra, as meninas eram novinhas, Daniela e Marina, Marina devia ter 6 anos, Daniela 5, 4. Eu levava elas também em assentamento, debaixo daquelas lonas pretas, uma terra cheia de bicho de pé, uma confusão meninada, sem água, era um caos, né? E eu ia muito lá ajudar a turma, e aí eu levava as meninas de vez em quando, eu acho que foi, a Daniela ficou doida, que ela nunca tinha visto um neném na vida, e foi ali debaixo da lona que a mãe viu que ela ficava tão assim, encantada, que deu o neném para ela. Pena que não tinha celular naquela época, porque era quase que um neném carregando o outro, né? Então foram experiências assim que eu acho fantásticas que eu tive, que eu consegui, que eu, sabe, eu consegui, eu e Vitório, né, conseguimos passar para as meninas, a gente na praia, com as meninas com 4, 5 anos, ninguém ia para o mar, primeiro catar lixo, a gente pegava aquele sacão, né, ia catando as meninas pequenininhas, sacando lixo, e quando eu vejo que é o exemplo, a gente vê aqui na Lagoa da Pampulha, até hoje as meninas, a gente sai catando lixo sem, sabe, sem perceber, né, e julgando. Então, são os exemplos, né? Por isso que eu falo. Por trás desse trabalho, gente, sempre tive o apoio do Vitório, da Sada, e da Fundação Medioli, depois. A fundação foi criada em 1990, tá? Então, Então, foi um trabalho, assim, que a fundação ajudou muito, no caso, né, muita necessidade de cadeiras de rodas, colchões, né, muita gente com derrame, não tem condição nenhuma, sabe, são pessoas, assim, que vivem realmente num sofrimento muito grande, principalmente naquela época, né, então, muito do que fizemos não seria possível, né? Cestas e tudo. Eu lembro, até os pedreiros da Sada eu levava para essas comunidades, porque às vezes com mutirão tinha coisas mais complicadas. A gente tinha um pedreiro lá chamado Simval, que quem é da Sada antiga, a maioria conhece o Simval, porque ficou 40 anos na Sada, né? Aposentou há pouco tempo. E quando eu chamava o Simval para ir lá, ele falava, ah, dona Laurinha, me leva para aquele lugar, né? Mas falava brincando, né? Porque a meninada lá era impossível. Aí fomos arrumar uma associação lá, que estava caindo os pedaços, fizemos mutirão, não com o Simval, mas depois tinha uma escada lá que a mulherada não sabia, né? Pintar tudo a gente sabe, mas escada não sabia. Simval fez aquela escada e a meninada do lado, olhando. E o Simval olhando para os meninos, acabou, ficou o dia inteiro fazendo tal da escada. No dia seguinte, chegamos lá, cadê a escada? Os meninos destruíram a escada toda. Eu falei, não, e o Simval nervoso. Eu sabia que essa escada não ia durar, que não sei o que e tudo. Eu falei, nossa, Simval, e agora? Chamei a meninada, chamamos a meninada, juntamos com a meninada toda, que elas ficam tudo grudado, né? E falei, ó, a tia
Nós vamos fazer uma escada aqui, e a tia e quer que vocês sejam os soldadinhos da escada. Então, cada um de vocês vai tomar conta dessa escada. Ah, tia, eu vou não sei o quê, não sei o quê. Fez a escada no dia seguinte. Então, tudo é saber, né, como valorizar as pessoas, sabe? Dar valor a elas. A gente sempre procurou isso, sabe? E são pessoas com autoestima baixa, principalmente as mulheres. Então, a gente tem que, sabe, pôr para cima, e é isso aí. Eu falo que ser voluntário, gente, não é ter dinheiro, não precisa ter dinheiro, não. É uma conversa, sabe? Os idosos, gente, idosos. Os idosos têm muita necessidade de falar. Eu lembro lá no jornal, quando me ligavam, eu juntava, falava com a secretária, junta todos os idosos que querem me ligar para um único dia, porque eles não param de falar. Eles falam do avô, bisavô e tal. Então, é naquela loucura, né? Então, gente, então sempre houve uma preocupação muito grande da empresa, do Vitório, em ser útil às pessoas, né? E amenizar os sofrimentos. Em 93, numa manhã, a gente estava passeando na Lagoa, e era uma época que tinha muito pernilongo, o pessoal comendo, a gente comia pernilongo aqui na Pampulha, né? Era uma loucura. E o Vitório só xingando, a gente andando, e xingando, e eu falei com o Vitório que as crianças nas comunidades próximas estavam igual bola de basquete, porque estava tudo cheio de tanta picada, inchado, né? Isso foi a gota d'água, né? Ele, além de xingar a prefeitura, e você quer saber, Laura? Eu vou tirar esses aguapés da lagoa. Eu falei, o quê? Eu falei, o Vitório, você está louco? Como tirar aguapés da lagoa? O que você entende de aguapés, né? Aí ele falou assim, não, vou. E foi um grande, assim, do terceiro setor, que eu acredito, foi uma grande obra da Sada, porque foi um trabalho gratuito, foram mais de 3 meses. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó. Foram 25 funcionários, 2 esteiras rolantes, 8 barcos, 3 escavadeiras, uma pá carregadeira, um trator de esteira, vários caminhões, numa área correspondente a 200 campos de futebol, 200 mineirões de aguapé. Vocês não têm ideia. E eu fiquei muito doida quando ele falou isso, porque eu sabia que também ia acabar sobrando para mim também, né? Porque eu falo das maluquices do Vitório, que ele fala, assim, eu acho que essa foi uma das maiores, né? Mas foi muito bacana, né? E então, aí eu lembro que ele estava, quando chegar, aí chegou esse tanto de gente, no começo veio todo do interior, que tanto de caminhão, tanto de máquina, né? Tava um dilúvio. O Vitório estava em Brasília, ele me ligou de Brasília. Não sei por que adiantaram o negócio. Eu já estava arrumando acampamento para essa turma e toda, mas chegaram antes da hora. E o Vitório me liga debaixo de um dilúvio, eu estou tranquila aqui em casa. Ó, tá todo mundo chegando lá no acampamento. Eu falei, você tá brincando? Eu falei assim, não, tá chegando. Eu falei, Vitória, tá um dilúvio aqui. O que que eu faço? Aí, tá. Aí eu fui para lá, aí tava aquela maiada toda molhada, aquele tanto de caminhão de máquina. Aí o cara falou, onde é que coloca? Ô, dona Laura, onde é que coloca as pás carregadeiras, as retros? Eu falei, que retro? Eu nem sabia o que era retro. Aí eu ligava para o Tião, eu falei, ô Tião, pelo amor de Deus, liguei para o Vitório, Vitório, por favor, o que que eu faço com esse povo aqui? Eu não sei nem o que que eu faço, por onde começar? Aí ele falou assim, procura o Tião. Eu falei, tá, vou procurar o Tião, nem sabia quem era o Tião. No final descobri o Tião, conseguimos tudo no dilúvio, pá carregadeira agarrada no viaduto, e foi um caos aquele início, mas no fim deu tudo certo. No final, sabe o que que nós fizemos? Era véspera de Natal, fizemos até cartão, descobri uma mulher que fazia cartão reciclado com aguapé. Já que faz de planta, deve fazer de aguapé, né? Levava tanto de aguapé para a mulher, e foi o cartão de Natal da Sada. Você lembra disso, Elisa? Foi o cartão de Natal da Sada, feito de reciclado de aguapé, né? Então, gente, bom, acho que já parou eu estou falando demais, né? Mas é igual eu falei com vocês, outra coisa legal que eu falo, quando as pessoas levam as famílias, né, que eles estão falando que o pessoal, os nossos embaixadores, 70, sempre levam as famílias, né, para pintar creches, que são campanha de agasalhos, envolvem a família. E é o que eu falei, é muito importante, porque foi o que aconteceu com minha mãe, que eu aprendi com ela, que passo para minhas filhas, que vão passar para os filhos delas, né, e o grupo, gente,
e se orgulha muito desse projeto, tá? Eu fico muito feliz em ver as pessoas envolvidas, né? Os nossos colaboradores envolvidos, as minhas filhas, que sempre também já trabalharam no EJA, tiveram todas as campanhas, nem me falavam, elas sumiam quando eu ficava sabendo, chegavam aqui, estavam em campanha voluntária, em momento algum eu obriguei, eu falei, gente, vocês têm de fazer isso, foi uma coisa que partiu delas, tá? Então, eu fico muito feliz, eu acho que isso é pelo exemplo, né, que elas viram. Então, e agradecer a todas as pessoas envolvidas, agradecer a você, Guilhermina, você, Poliana, aos nossos embaixadores e a todo mundo, tá? Muito obrigada e desculpa aí que eu falo muito. E Guilhermina, agora é a sua vez, tá bom? Muito obrigada, gente. Laura, obrigada. Gente, Eise e Polly, só me fala no WhatsApp se vocês estão me ouvindo bem, porque a minha segundos começou a gravar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um pouco falhado. Espera aí que eu vou mudar de rede. Um segundo, gente. Só mudar a internet que começou a picar mesmo. Espera aí. Elisa, deu para escutar direitinho? Tá. Um minuto. Melhorou? Tô travando? Melhorou. Se eu estiver travando, vocês me avisam de novo, Elisa, ou pelo WhatsApp. Que eu, mas, Laura, achei muito bom começar ouvindo pouco casos aí da fundação e desde que como que tudo isso começou desde que o Medioli chegou no Brasil, porque eu posso dar um depoimento que tudo isso que a Laura tá falando é real. A Laura terminou com uma coisa que eu acho que é o mais importante. Se a gente pudesse levar uma coisa aqui sobre voluntário, seria isso, que é o efeito do exemplo, né? Porque sempre quando alguém puxa o exemplo, você gira um ciclo que as pessoas vão indo atrás. No Cria o Impossível, que é um dos nossos programas, muitos de vocês conhecem, o nosso lema é a palavra convence e o exemplo arrasta. E realmente, ouvindo a Laura falando, que eu estava pensando aqui o tempo inteiro que eu estava rindo, eu falei, gente, quem herda não furta, porque de fato a Dani e a Marina, elas são muito engajadas, tudo que a gente faz no Embaixadores ou outras campanhas igual Unindo Forças que eu fui contar aqui também, Dani, Marina e Elisa estão sempre mandando mensagem lá, como que a gente pode ajudar, vamos ajudar. E eu acho que o mineiro tem uma coisa de ajudar que é muito típico nosso, que é assim, mineiro faz muito e fala pouco. Mineiro ajuda muito, mas tem uma cultura, né? Uma crença daquilo de que uma mão faz, a outra não pode saber. Então, às vezes, por mais que a gente conte, eu acho tão importante esse momento aqui começar, porque você contou alguns dos casos, né, Laura? Mas tem dezenas que vocês fizeram nas últimas décadas, e eu acho tão importante a gente contar, porque justamente porque nós mineiros, eu convivo muito vocês também, né, com o terceiro setor, eu vejo às vezes o paulista ele faz um pouquinho, dá um pouquinho, faz um barulho, o mineiro é ao contrário, né, faz muito, se engaja muito e faz quietinho ali. E, de fato, tanto o Grupo Sada está sempre muito engajado com tudo que a gente vai fazer. Fico super orgulhosa de acompanhar de perto aí esse programa de voluntariado corporativo, porque eu acho que a Elisa, junto com a turma aí, vem nos últimos 2 anos para organizar e sistematizar uma coisa que, na verdade, você puxa aí, Laura, décadas, né? E eu tenho certeza que a Liana, que nasceu agora, filha da Dani, todo mundo vai seguir o seu exemplo, porque isso está de fato na veia, no DNA das meninas. Eu fico muito encantada como que Ficou mudo, não?
Poli. Ficou mudo aqui para mim. Para todo Poli, mundo. você pode assumir? Quem? Poli? Oi, vocês estão... Gui? A dela ficou mudo. Tá. Vou compartilhar aqui um arquivo para a gente dar sequência, enquanto a Gui vem entrando logo depois. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver bem aqui a tela? Tá. Bom, que a Gui estava falando, né? Só completando aqui enquanto ela não entra, que particularmente também, né? Eu acredito que seja um diferencial muito grande das empresas que adotam programas de voluntariados corporativo. Então, já parabenizando, né, o Grupo Sada por esses 2 anos de programa, como ela contou muito bem, isso já vem bem antes, né? A Laura já vem trazendo vários legados, compartilhou com a gente. Antes da fundação, então já é muito envolvida com as causas e ações sociais. Então, para a gente, tem um diferencial muito grande e eu vejo que o grupo, ele além de pensar em ações externas, né, para gerar transformação para a sociedade, pensa muito na experiência dos seus colaboradores também, né? Quando vocês propõem os colaboradores a se envolverem em programas de voluntariado corporativo, é no intuito de vocês causarem uma sensibilização diferente, uma experiência diferente, novas habilidades e um olhar para o coletivo, um olhar para o social. Então, de antemão, já agradeço e parabenizo muito o Grupo Sada, que possam vir outros anos aí né, para a gente comemorar e que eu possa também, de alguma forma, fazer parte e estar acompanhando aqui de pertinho. Vamos lá. Vamos mudar aqui a rota enquanto a Gui vai ingressar. Eu não sei, eu não consigo ver se ela já está aqui novamente, para ela contar um pouco da história dela. Vocês me sinalizam aí. Ela voltou aqui. Gui? Elisa, Guilhermina está aqui, eu não consigo ver vocês agora com a tela. Tá. Vou contar então um pouquinho da minha história, né? A Gui já teve a oportunidade de estar aqui nos 2 últimos anos, né? Que foi do programa de voluntariado. É a primeira vez que eu venho aqui fazer parte, então de antemão eu já até agradeço o convite de vocês. E antes de falar sobre ações, né, que as organizações que a gente faz parte está provocando, né, no sentido de voluntariado, de transformação social, é importante também contar um pouquinho da minha história para vocês conhecerem um pouco sobre mim, entender quem é essa mulher, né, o meu legado aí de vida, de onde eu vim. Eu fico muito feliz e espero que de alguma forma eu possa inspirar, trazendo alguns recortes desses 30 anos aí de vida. É pouquinho, mas enfim. Eu sou a segunda filha de 3. Eu venho de uma família muito humilde. O meu pai, né, ele já falecido, ele era descarregador de caminhões, analfabeto, nunca teve oportunidade de pisar dentro de uma escola. A minha mãe, faxineira, estudou apenas até a 4ª série do ensino fundamental. E, enfim, eu venho de uma família onde a gente sempre aprendeu, adaptou a viver com o necessário, né? Com o simples. E isso para a gente nunca foi problema. E mesmo eu vindo de uma família onde, né, os meus pais não tiveram acesso à educação, estudar, uma coisa que eu ouvia muito, muito mesmo, era que estudar seria o caminho para que eu não tivesse uma história diferente, para que eu escrevesse uma história diferente daquela realidade que eu estava ali inserida. E mesmo que a gente tivesse envolvido, né, numa situação bem simples, de humilde, então passando muitas dificuldades dentro da nossa história de vida,
Eu lembro nitidamente, a Gui falou muito bem uma coisa que eu ia falar, sobre que a Laura foi trazendo vários recortes, várias ações. O exemplo, ele realmente ele cria um ciclo de você reproduzir coisas boas, né? Ações para o bem. Eu lembro que por mais que a gente tinha pouco, a gente sempre, eu sempre via minha mãe, meu pai sempre ajudando muito o próximo. Então a gente sempre cresceu vendo isso nitidamente, de ajudar, de compartilhar, de colocar a mão na massa, fazer alguma coisa para o próximo. Porque quando a gente ajuda o outro, é um sentimento que retroalimenta a gente tão, tão legal, não só de empatia, mas você vê que aquela sua ação está transformando de alguma forma a vida de outra pessoa. Então eu venho dessa família extremamente humilde, e quando eu olhava muito para a minha realidade, que era uma realidade, né, muito simples, muito humilde, como eu disse, eu pensava assim, gente, os meus pais sempre falam que é preciso escrever uma história diferente, que eu preciso trilhar um caminho diferente para essa história que não ser reproduzida. Só que eu era muito sonhadora, mas ao mesmo tempo me esbarrava e me pausava esses sonhos à minha realidade. Então eu falava, como que eu vou quebrar esse ciclo, como que eu vou furar essa bolinha, como que eu vou realmente decolar ou realizar os meus sonhos grandes e tudo mais. Por talvez ver o esforço tão grande dos meus pais em conseguir levar o básico para dentro de casa, né? Minha mãe sempre trabalhou como faxineira, diarista, meu pai sempre trabalhou autônomo, descarregando caminhões. Então eu pensava, gente, como que eu vou escrever uma história diferente? Meus pais pregam tanto sobre isso, mas eu não consigo encontrar esse caminho. E talvez por ver tanto esforço em trazer esse sustento para dentro de casa, eu fui crescendo uma menina muito independente, onde eu não via opção em pedir os meus pais as coisas. Então, trazendo alguns recortes, assim, que eu lembro que muito legal, que eu comecei, quando criança mesmo, a dar os meus pulos, né? Fazer por onde para conquistar um dinheirinho, para comprar as minhas coisinhas. Então, já fiz N coisas, né? Mesmo sem curso, mesmo sem nenhum tipo de capacitação. Então, já fui manicure, já fui transista, já fui até, já catei até latinha, sucata para poder conquistar algum dinheirinho, ajudar dentro de casa e tudo mais. E eu lembro de uma história da minha mãe que ela era muito, por mais que a gente passava muita dificuldade, ela sempre ajudava muito as pessoas. E isso ficava dentro da minha memória, né, de uma forma que eu, de alguma forma, iria reproduzir. Eu fui crescendo muito com aquela sensibilização pelo próximo, né, e querendo, de alguma forma, me envolver, me doar, fazer alguma coisa para ajudar a nossa sociedade, para ajudar a nossa comunidade e tudo mais. Eu lembro que a Laura trouxe alguns recortes e quando você foi contando, Laura, eu fui lembrando de várias histórias minhas. Eu falei, gente, eu vim aqui com storytelling, uma história para contar para vocês, mas a Laura me fez recordar memórias aqui que eu também queria compartilhar para vocês, ações que eu, de alguma forma, nem estava lembrando. Eu falei, gente, realmente isso também já fez parte da minha história, também já fez parte da minha vida e faz muita parte da minha essência. Então, eu morei sempre numa comunidade bem humilde e tudo mais, então a gente sempre cresceu dentro de igreja, a gente frequentava muitas igrejas, e eu lembro de um episódio onde eu sentia muita falta e, na verdade, muito desejo de reunir aqueles jovens e poder fazer alguma coisa diferente para aqueles jovens da comunidade. Eu falava, gente, tem tantos jovens aqui na igreja, mas falta algum tipo de iniciativa que possa promover neles uma vontade de fazer alguma coisa diferente. E eu lembro, a Laura foi contando e me veio essa imagem nítida da mente, que um dia me deu na telha, eu cheguei na igreja e falei assim, olha, vou liderar um grupo aqui de ações sociais, onde a gente vai liderar aqui na comunidade, aqui na periferia, para a gente levantar recursos, levantar agasalhos, levantar a cesta básica e doando. E aí nascia o primeiro grupo dessa paróquia, que era um grupo de jovens, foi muitos jovens, né? Até assustei a quantidade de jovens que se envolveram pelas causas, e onde eu ia liderando, sensibilizando eles muito por essas ações sociais, e ao mesmo tempo falando como é bom a gente fazer o bem
para o próximo. Então, foi uma ação que me lembrou aqui, que eu queria compartilhar para vocês. Então, que isso já vem, esse desejo lá de trás, né? Essa empatia pelo próximo, esse olhar para o coletivo. Mas, enfim, voltando um pouquinho lá na minha história, como eu falei com vocês, eu cresci uma criança, né, muito independente, não vendo opção de pedir aos meus pais as coisas pelo esforço que era para eles trazer alguma coisa para dentro de casa. E isso vem da minha essência, né? Eu lembro que quando eu queria arrumar um emprego para ajudar, um emprego formal para ajudar de uma forma fixa dentro de casa, eu lembro que eu falei, mãe, eu queria muito arrumar um estágio para ajudar aqui em casa de uma forma melhor. Só, mãe, que as empresas precisam de jovens que consigam pelo menos ligar o computador. E eu lembro que a minha mãe, com os olhos marejados de lágrimas, falou, Poli, infelizmente eu não consigo pagar um curso de informática, infelizmente eu não consigo comprar um computador para você, então eu não consigo, nesse momento, te ajudar. E eu lembro que a minha mãe passou a noite muito chateada com aquela situação. E aí era a primeira vez que, de alguma forma, eu pedi alguma coisa, e aquele não me enfraqueceu nem de alguma forma, mudou aquela vontade que eu tinha de ingressar, de aprender a ligar um computador. Eu lembro que no outro dia eu acordei tão cedo, e eu andei tanto, e fui em direção a uma ONG, que se chama Mudança Já, aqui de Belo Horizonte, nem sei se ela ainda existe, que oferecia cursos gratuitos de informática. Então, eu andei, consegui me inscrever, consegui acessar esse curso gratuito, e durante a semana, algumas vezes na semana, eu ia, né, fazer o meu curso e tudo mais, e isso me possibilitou o meu primeiro emprego formal, que foi um estágio, e o que também me possibilitou eu ajudar dentro de casa, amenizar aquela situação de alguma forma com os meus pais. Em 2008, né, infelizmente, assim, eu venho a perder o meu pai, né, então foi um momento que a gente passou muita dificuldade, a gente já vivia com o necessário, e a morte do meu pai trouxe também um momento muito difícil para a minha família. E, ao mesmo tempo, 2008 foi um momento, assim, caos, porque ao mesmo tempo que o meu pai falecia, a gente passava dificuldade, era um momento que aquele primeiro emprego estava se encerrando aquele contrato, então eu também não ia conseguir mais ajudar ali de alguma forma dentro de casa. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste, né, com toda a situação, pela situação que a minha família estava passando, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, uma vontade muito grande, eu preciso mudar isso, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a resolver essa situação. E, inesperadamente, também, a minha mãe veio adoecer, então, parando também de fazer as suas faxinas, então a gente ficou com recurso financeiro zero dentro de casa, contando muito com o apoio das pessoas. Então, outras pessoas também estenderam a mão para a gente, ajudaram a gente nessa situação. Em 2009, eu falo que foi um ano que eu queria compartilhar muito com vocês por ser um ano de extrema importância na minha história. Foi um ano onde eu falo que foi um começo de uma história totalmente diferente da que eu já vinha vivido, né? Em 2009, eu consegui uma oportunidade de emprego, que era trabalhar em uma mini gráfica, né? Naquela época não tínhamos acesso tanto à internet, igual a gente tem hoje, onde não precisa imprimir as coisas, não precisa encadernar. Então, era tudo, hoje, atualmente, é tudo muito digital. Naquela época, era o essencial, esse tipo de serviço. E aí, eu consegui esse emprego, que era uma empresa terceirizada. Quem era dona dessa mini gráfica era uma professora. E aí, quando eu consegui esse emprego, eu já estava me tornando a rima de família, né? A gente começou a viver só com essa renda desse emprego. E hoje uma frase que parece ser clichê, mas não é, que é: dê o melhor que você pode, aonde você estiver, dê o seu melhor. Não é clichê. Eu lembro que nesse lugar onde a gente dependia muito dessa minha renda, né, a minha família, eu passei a dar tudo de mim, tudo de melhor que eu podia, eu estava dando dentro daquele lugar, porque eu dependia daquilo, a minha família dependia daquela renda e não tinha possibilidade nenhuma da gente não ter aquele sustento. Então, eu lembro que passado exatamente uns 3 meses e meio, a dona desse lugar me surpreendeu com talvez um dos momentos mais especiais da minha vida,
que foi quando ela me ofereceu para que eu me tornasse dona daquele lugar, por ver tanto esforço, tanta dedicação ali e por ver uma responsabilidade muito grande. Ela olhou para mim e falou: Polly, eu vejo em você eu há anos atrás, né? Esse brilho no olho, essa vontade, essa garra para poder ajudar os seus e tudo mais. Eu acho que você merece essa conquista, mas ao mesmo tempo eu tinha possibilidade de te dar, mas eu não acredito que isso impactaria tanto a sua história quanto você conquistar isso aqui. Se você quer, você tem que correr atrás, você tem que conquistar. Naquele momento, gente, eu fui surpreendida por um sentimento muito grande de medo, muito grande de vontade, e ao mesmo tempo dentro de mim alguma coisa pulsava falando, pô, ele vai, mas ao mesmo tempo o medo, a realidade falava, gente, você não vai conseguir assumir algo dessa natureza, financeiramente não vai conseguir, enfim. Consegui, né, me tornei ali empreendedora por necessidade em 2009, e minha vida começa a mudar a partir daquele momento, tanto de transformação para a área social, quanto a minha história de vida. Quando eu falo que aquele momento, eu nomeei ele como o poder do sonhar e de realizar, porque quando você sonha alguma coisa e você realiza o sentimento, é indescritível. Quando eu tive aquela sensação que eu poderia escrever de alguma forma uma história diferente, que eu poderia sonhar e realmente realizar alguma coisa, eu falei, gente, eu venho de uma realidade, né, que é uma realidade reproduzida em milhares, milhões de famílias brasileiras, né, comigo não está sendo diferente, mas eu tenho alguma coisa dentro de mim, uma vontade que eu não vou deixar morrer, e uma esperança muito grande de protagonizar essa história. E aí, quando eu compro esse negócio, né, me torno essa empreendedora aí por necessidade, me veio uma vontade muito grande de poder entender um pouco mais de negócio, da área de negócios, para vocês terem uma ideia. Eu falei, gente, quero replicar, quero colocar outras unidades espalhadas em outras regiões para a gente conseguir ainda mais renda. E aí, me deparo com uma grande oportunidade, que era de um curso técnico em administração, pela Escola Técnica de Formação Gerencial, SEBRAE, e era um curso totalmente gratuito, destinado a jovens de escolas públicas. E aí, quando eu ingresso nesse lugar em busca de conhecimento técnico, né, para aplicar ali naquele negócio, para replicar, para desenvolver aquele negócio, eu fui em busca disso. E lá eu encontrei algo totalmente diferente de tudo isso que eu havia procurado. Então, era uma iniciativa social também, estava ali com o objetivo de inspirar, impulsionar jovens de periferia, de escolas públicas, e ali eu me deparo com uma realidade totalmente daquela que eu fui em busca. Ali eu fui altamente acreditada, altamente inspirada, e foi o primeiro momento que eu ouvi a palavra protagonista. E quando eu ouvi aquela palavra protagonista, aquilo falava, gente, como assim protagonista? Tem que ser protagonista da sua história é linda, sua história é inspiradora, até aqui, né, sua história precisa ser contada para que outras meninas também possam se inspirar. E aí, ali foi o primeiro momento que eu ouvi sobre essa palavra. E eu já tinha a sensação que se eu estava dentro de um lugar, agarrando uma oportunidade, que era uma oportunidade limitada a alguns jovens de escolas públicas, era cerca de 200 jovens, eu já estava ali privilegiada. E foi nesse momento também que eu falo que acontece uma das conexões mais especiais da minha vida, que foi com as pessoas que fundaram, né, o Embaixadores da Educação, que é a organização que eu, Guilherme, hoje estamos à frente, que é a organização do terceiro setor. O acesso a essa oportunidade, né, que gerava transformação social, desencadeou na gente uma inquietude muito grande de poder gerar transformação, de poder desenvolver outros jovens, de poder construir um lugar melhor para todos nós, né? Porque se a gente transforma uma pessoa, a gente acaba criando um ciclo, uma cadeia de transformação muito bacana. Por mais que às vezes a gente olhe e fala assim, mas é muito pouco, é 3 jovens, é 3 pessoas, mas pode ser 3 gotas no oceano, mas sem a gente, sem cada um de nós aqui, esse oceano com certeza seria menor. E aí, quando eu saio desse lugar, né, junto com esses jovens, todo mundo com essa inquietude, essa vontade muito grande de gerar transformação social, durante anos e anos a gente se voluntariou, dividindo entre empresas privadas, vamos trabalhar, porque a gente precisa ajudar dentro de casa, mas vamos
perseguir aqui no nosso sonho do Embaixadores da Educação. Então, a gente se voluntariou, colocando a mão na massa. Todos os finais de semana, a gente ia para praças públicas, para parques, para poder realmente sentar ali nas calçadas, nos bancos, para poder sonhar qual que seria essa organização, o modelo que a gente acreditava de educação, como que a gente transformaria esses jovens. E aí a nossa história, né, se cruza nesse momento. E, ao contrário, né, outra coisa também muito importante que aconteceu na minha vida, que foi assim que eu me formo dentro dessa escola técnica do Sebrae, assim que a gente se conecta, que a gente sonha grande em construir o Embaixadores da Educação, eu também consigo acessar o ensino superior. E quando eu acesso o ensino superior, gente, talvez, né, para muitos seja algo muito simples, mas para mim era uma quebra muito grande de paradigma, escrevendo uma nova história para uma geração da minha família, sabe? Então, eu fui a primeira mulher da minha família a ingressar no ensino superior. Então, assim, ao contrário, né, do que para minha mãe só existia até o ensino médio, meu pai só existia até o ensino fundamental. Então, quando eu acesso... Oi? Olha, nós vamos ter que acelerar um pouquinho aí, tá? Que a gente está estourando o tempo já. Obrigada. Tá, de nada. E, enfim, só resumindo, essa é um pouco da minha história, né? Vou convidar vocês para depois, eu não sei se a Gui já voltou aqui, ouvir um pouco da história dela, mas, enfim. A Gui já está 100% na sala, viu? Já tá? Passo para ela contar a história. Podem fazer o bate-bola aí que vocês quiserem. A gente aproveitar esse finalzinho aqui. Gui? Olha, ela voltou 100%, mas a gente não consegue ouvi-la. Pode continuar, então, a história aí. Então, contando um pouquinho sobre o case do Embaixadores da Educação, em 2020, todos nós fomos surpreendidos com a questão da pandemia, né? E como hoje a gente está falando dessa comemoração dos 2 anos de voluntariado da SAD, e também no sábado vamos comemorar, né, o Dia de Voluntariado, a gente queria trazer um pouco da experiência do Embaixadores com o programa nosso também de voluntariado, que se tornou um case em 2020, quando a gente também lançou um programa de voluntariado remoto, um programa nacional, onde a gente convocou milhares de pessoas, um mutirão para ajudar a gente a gerar transformação social. O Embaixadores da Educação tem 3 programas principais, a gente sempre executou esses programas, né, até 2019 de forma presencial, e quando chegou a pandemia, a gente foi surpreendido e fomos, assim, como que eu posso dizer, nos reinventamos, né? E a questão do voluntariado, que acontecia de forma presencial, a gente levou para o mundo remoto, e foi, gente, sensacional. Pessoas do Brasil inteiro se engajando para gerar transformação social, ajudando a gente nos nossos programas. Então, tá aí um case de sucesso, onde a gente consegue também oferecer uma experiência para esse voluntário, experiência única do início ao fim, onde além de gerar transformação, que ele também possa se desenvolver, se conectar com jovens de escolas públicas de inúmeras regiões do país e ajudar a gente em um propósito também bem maior. Isso é só um resumão do que aconteceu em 2020 com o programa de voluntariado. Alguns depoimentos, né? Tá aqui até o depoimento da Débora. Débora é uma voluntária extremamente engajada, que esteve com a gente no presencial, sempre ajudando a gente nos nossos programas. E ela fala, né, que quando ela teve a oportunidade de ingressar também no programa remoto de voluntariado, ela fala que foi uma experiência única de propósito mesmo, né? Quando ela se pegava impulsionando jovens de escolas públicas, para ela dizia muito sobre ela. Então, depois, se puderem compartilhar também esse arquivo para que vocês tomem conhecimento sobre esses depoimentos, e enfim. Também a gente teve a oportunidade de, nesse modelo online, de nos conectar com voluntariados corporativos também. Aí tá alguns exemplos de mentores que se voluntariaram para poder mentorar alguns alunos de escolas públicas, mentores, por exemplo, do Instituto MRV, que se doaram para poder ajudar, acompanhar os nossos alunos, para poder gerar impacto.
social. E o case, eu não sei se a Gui está aqui para falar, mas do Unindo Forças BH, que foi uma colisão de várias instituições, ela aconteceu esse ano, né? A pandemia trouxe várias situações difíceis e uma delas foi a questão da fome. E aí, muitas famílias sem nada que comer, sem comida na mesa, isso sensibilizou um grupo de pessoas que lideraram uma das maiores campanhas, a gente pode falar até do país mesmo, que é Unindo Forças BH, para poder combater a fome em Belo Horizonte e regiões metropolitanas. O objetivo era arrecadar 2 milhões de reais para poder comprar a cesta básica, oferecer a essas famílias e diminuir de alguma forma o impacto da fome. A meta foi batida, foram mais de 2 milhões de reais arrecadados, mais de 94 mil pessoas foram impactadas, tiveram mais de 50 pessoas se voluntariando dia e noite para poder tocar essa missão, tocar esse projeto, que levou realmente comida à mesa de milhares de famílias de Belo Horizonte e região metropolitana. E só para a gente finalizar, né, hoje o Brasil tem mais de 7 milhões de brasileiros se voluntariando. E por que o voluntário faz tão bem? Né? A Laura contou um pouco dos recortes da vida dela sobre o voluntariado, eu também trouxe algumas experiências sobre voluntariado, a Gui também tem inúmeras experiências que poderia compartilhar sobre o voluntariado, mas o voluntariado faz muito bem. Agora sim. Agora eu acho que deu. Só entrar aqui rapidinho, vocês estão me ouvindo agora perfeito, né, gente? Desculpa, deu problema na internet agora aqui no áudio. Só para a gente encerrar a tempo aqui da finalização, que tem que ser às 11, desculpa te cortar aí, Poli, mas só para dar uma amarrada em tudo. Gente, não deu tempo de contar a minha história, mas também eu conto todo ano aí para assado, eu acho que a maioria já conhece um pouquinho, né? O resumo é que eu sou filha de pai e mãe surdos, eu aprendi a falar Libras, que é a língua brasileira de sinais, antes de aprender a falar português, porque eles são totalmente surdos. Estudei a vida inteira em escolas públicas e aí a gente funda embaixadores, assim como a Poli contou, não porque a gente queria resolver um problema de fora, mas porque a gente queria resolver um problema que a gente estava vivendo e a gente juntou uma galera ali de voluntários que acabaram de se formar no ensino médio para fazer embaixadores. De lá para cá, a Poli já contou um pouco dessa história, a gente já chegou em mais de 40 mil alunos de escolas públicas do Brasil todo, mas eu acho que o legal, a Poli falou aí um pouco rápido das ações de voluntariado que a gente fez, e até contar um pouquinho do Unindo Forças, que a gente uniu várias organizações de terceiro setor, várias empresas, vários voluntários da região metropolitana para ajudar a combater a fome num momento de pandemia tão difícil. Inclusive a Assada doou muito para que a gente pudesse ajudar a galera de Betim e de algumas comunidades também. Inclusive no Unindo Forças, eu lembrei muito de uma coisa que a Laura disse quando teve o lançamento do programa de voluntariado, porque eu estava falando muito da perspectiva de educação empreendedora, que a gente tem que investir em educação e empreendedorismo para as coisas transformarem muito, e a Laura falou assim, quando ela foi falar no microfone, realmente a gente tem que investir, mas quando as pessoas estão passando fome, elas não conseguem fazer todo o resto, né? E na pandemia a gente viu muito isso com os nossos alunos, muita gente passando muita dificuldade, e eu acho que de tudo isso foi muito incrível a gente poder ouvir duas histórias tão inspiradoras, completamente diferentes e complementares, como a da Laura e da Poli, mas que no fim das contas tem um só sentido, que a gente tem que ir para ação, a gente tem que se mover. O tema de hoje que a Elisa pôs é até movendo para o bem, né? Quando a gente vai para ação, a gente não tem que estar preocupado se os outros estão ajudando, se o outro está fazendo, se o vizinho, se o outro colaborador está sendo envolvido no programa de voluntariado da Assada, se ele vai ser embaixador também. Sabe por quê? Quando a Laura fez, ela puxou não só as filhas, mas um tanto de gente que estava olhando para ela para fazer. Quando a Poli faz, ela inspira milhares de alunos de escolas públicas a fazer. Então, quando a gente vai para a ação, além daquele impacto que a gente está fazendo ali com aquela ação social específica, vocês podem ter certeza que vai ter gente olhando para vocês e que vão se inspirar
por causa disso e que também vão para a ação. Então, repetindo aquilo que eu falei no início, baseado no que a Laura falou, que a Laura falou muito do exemplo, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, sábado é dia do voluntariado, se eu pudesse deixar para amarrar tudo isso aqui que a gente falou um pouquinho hoje, uma única mensagem seria: não deixem de ir para a ação, mesmo igual a Polly falou, pode parecer pequeno, a gente acredita muito numa coisa que chama efeito borboleta. Uma história que muda pode mudar completamente um contexto. Eu e a Polly, a gente fala isso não é porque a gente ouviu falar, não, mas é porque a gente viveu. A gente é fruto de um projeto social do governo com o Sebrae, era um projeto gratuito, que eles davam não só o curso, como passagem e alimentação. A gente jamais teria grana para pagar isso com a nossa própria grana, e por causa do impacto que isso teve na gente, hoje a gente já oportunizou mais de 40 mil alunos de todo o Brasil. Então, às vezes, daqueles 100 que a gente ajudar, 90 vai fazer alguma diferença, 10 vai fazer muita diferença, isso aí vai puxar milhares, igual 11 que saíram ali da escola do Sebrae estão puxando. E aí a Polly fez uma frase que resume isso tudo que a gente queria falar, que é: ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui. A gente no Embaixadores, de verdade, é muito fã de todo o trabalho da Assada, de todo. A Elisa, quando ela liga, eu falo: Elisa, tudo que vocês pedirem podem contar conosco, porque a gente acredita muito nisso, tudo que está sendo construído, e que no Vem de hoje eu acho muito importante, cada vez mais a gente está falando de entender o que veio antes de nós, né? Esse trabalho não começou hoje, né? Começou há 40 anos, como a Laura bem narrou, e para a gente fazer uma sociedade, um mundo melhor, não vai adiantar uma pessoa, uma empresa, um grupo de voluntariado ou uma ONG aqui. A gente vai precisar de juntar todo mundo em um sentido só, de todo mundo deixar fazer pelo menos um pouquinho para a gente conseguir um mundo melhor. Então é isso, tentei correr aqui na mensagem final, porque eu sei que vocês têm horário batido, deu 11 certinho, mas ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Elisa, muito obrigada pelo convite. Polly, desculpa te colocar aí no final, né, porque eu não podia perder o horário. E Laura, fiquei muito emocionada de verdade de poder ouvir com mais detalhes sua história, porque de fato o que ficou na minha cabeça foi quem herda no furto. A Dani, a Marina e agora a Liana são sinais de que realmente o exemplo é poderosíssimo na vida de uma pessoa. Obrigada. Meninas, eu que quero agradecer, né, a todos vocês aí pelas histórias, compartilhar suas histórias inspiradoras, agradecer a Laura Medioli, Poliane e a Guilhermina pela participação, a todos vocês que nos assistiram até agora. Pessoal, muita participação, muitos elogios às histórias inspiradoras, parabenizando a todas vocês, parabenizando ao Grupo Sada pelo programa de voluntariado, pela área social, pelos embaixadores do bem, pelas ações realizadas, a todos vocês que fizeram comentário aqui, muito obrigada. Poderíamos ficar falando o dia todo de fazer o bem, né? Mas a gente tem o nosso tempo. Eu quero agradecer a todos vocês por esse momento. Seguimos aí movendo para o bem. Grande beijo a todos.